Hi Brasil! O pássaro do homem determina o seu valor? Fica aí comigo pra gente falar hoje do segundo episódio da temporada do Pacificador da HBO Max. Roda a vinheta! Pessoal, o pássaro do homem determina o seu valor. E aí, você concorda com essa frase? Eu não tenho pássaro. Se eu tivesse um pássaro, que pássaro que eu teria? Eu teria um urubu, um pombo. Pombo aqui em São Paulo daria... Mas ia determinar meu valor? Eu sou contra, eu não gosto de prender pássaros. Eles estão para voar, só se fosse igual a Eagle do Pacificador, que ela não fica em gaiola, arregaça todo mundo na porrada, na bicada, né, melhor dizendo. Aí eu teria, aí deixa ela livre assim pra voar. Aí eu teria assim, agora pra prender em gaiola, sou contra. Mesma coisa que eu sou contra peixe. Peixe tem que viver no mar, né? Tudo bem que eles vão ser comidos, os peixinhos. Mas você prende ele numa gaiola. Na gaiola não, no aquário. Mas pelo menos o peixe você deixa ele no habitat dele, que é a água, né? O pássaro não, você prende o pássaro, apesar dele estar no ar dentro da gaiola ali restrito, ele não pode voar, ele não pode usar a ferramenta que ele tem, que é a asa. Bom, vamos pro episódio, né? Eu falei do pássaro, gente, não é à toa, porque o nome do episódio é o pássaro do homem determina o seu valor, porque o destaque do episódio é a Eagle, é o animalzinho que o James Gunn adora botar nas produções dele. Sempre tem um animal de CGI, computação gráfica. Vou começar aqui falando da dublagem. Achei que a dublagem ela vacila, tá? Eu assisti uma vez legendado e uma vez dublado, tá? E a dublagem esquece de fazer aquele retcon, substituir para mostrar que não é mais a Liga da Justiça que tá ali do outro universo, que é a Gangue da Justiça. Então, tem um momento que a Adebayo tá no telefone falando, eu achei que você tinha que chamar alguns heróis mais competentes, sei lá, não lembro do diálogo, e ela fala, sei lá, Liga da Justiça. Isso na primeira temporada. Nessa, eles substituem e colocam a Gangue da Justiça na versão legendada, na versão original. A dublagem vacilou, ela coloca... Achei que vocês deveriam chamar Liga. Então você entende que o Mulher Gavião, Guy Gardner, Lanterna Verde e o Sonic já é a Liga. Não, gente, é a Gangue da Justiça. Ainda não é a Liga formada. Espero que ele não forme a Liga da Justiça com esses personagens aí chatos. Esses personagens chatos não, são legais, mas são personagens C. Mulher Gavião, Guy Gardner também não é o melhor Lanterna. Então não dá pra você chamar esses personagens de fundadores da Liga da Justiça. Eu acho ruim essa ideia, entendeu? Então eu achei que a dublagem vacilou. O episódio começa com os desdobramentos, né, do Pacificador ter matado a versão dele do multiverso e o Vigilante reclamando dele não ter sido convidado para suruba que teve na casa do Pacificador. O que você acha? Seu melhor amigo, quando tem uma suruba, ele precisa te convidar? Eu queria ser convidado para uma suruba. Meu melhor amigo não me convida? Caramba. Que amizade é essa? O Vigilante, você percebe que ele é doido, porque ele fala que gosta de sexo para fortalecer a amizade. Você vê que é um cara pirado mesmo. Aliás, eu me achei meio parecido com ele, uma cara de nerd assim. Problemático. E o episódio começa assim, os dois para se livrar do corpo do pacificador do multiverso, e também começa com a gente apresentando mais o Rick Flag Sr. usando a Argus, pedindo os arquivos da morte do filho dele, que acontece no Esquadrão Suicida, na verdade, né? No filme do James Gunn. O Esquadrão Suicida que presta, o outro do David Ayer, aquela bosta, com Will Smith,
Então vamos até esquecer dela, né? Então o Rick Flag Sr. ele pede os documentos para Economos para todo o relatório da morte do filho, porque ele quer se inteirar daquilo. E você vê como ele está usando, diferente da Amanda Waller, ele vai ter um perfil diferente porque ele vai usar para certos motivos pessoais ali todo o poder daquela agência, né? E a cena, inclusive, eu achei a cena muito boa, porque enquanto ele vai lendo um relatório que descreve o pacificador, enfim, um fragmento de vidro no coração do Rick Flag Jr., que é o filho dele, ele vai sentindo, tem todo aquele sentimento e você entende a motivação do personagem de estar ali e está determinando que a prioridade 1 da missão da Argo seja monitorar o pacificador. Eu acho que eles estabelecem bem a motivação dele. Não sei se ele é um grande antagonista para o pacificador, porque no outro episódio, na primeira temporada, foram alienígenas invadindo, né? As borboletas lá que ficavam na boca das pessoas e faziam aquela lavagem cerebral lá e transformavam a pessoa em um zumbi coordenado Aliás, que parece muito com o vilão, aquela estrela lá, estelar, do primeiro Esquadrão Suicida, né? Ela também pegava assim no rosto das pessoas e elas viravam zumbis loucos, né? Então é um vilão muito parecido com o outro que o James Gunn faz, às vezes, hein? James Gunn tá sendo repetitivo, hein? Já tô entendendo toda a sua lógica. Quem sou eu, né? Quem sou eu pra entender a lógica do James Gunn? Confusão do universo da DC. Algumas coisas eu acho estranho. Ele fala que o James Gunn na internet ele fala muito que tem coisas que são cânone, que agora é a morte do Rick Flag Jr., ele é cânone, e tem outras coisas que não é cânone. A impressão que passa é que ele tá querendo aproveitar algumas coisas boas do outro universo e colocar no dele, mas não quer aproveitar tudo. Então, assim, é um caminho para confusão. Eu vejo algum pessoal na internet, alguns youtubers também falando que, gente, não é canon, o Esquadrão Suicida dele não é cânone. Algumas coisas só quando o personagem aparecer vai ser. Então você vê, o caminho da DC sempre é confusão. Isso eu não gosto. Não gosto disso. Acho que ele devia ser, como ele está sendo ousado em algumas coisas, ele devia ser ousado e já cortar tudo de uma vez, né? Mesmo eu achando que tem coisas boas. A Arlequina, por exemplo, com a Margot Robbie, é uma personagem muito boa. Ela interpretou muito bem a personagem, né? Todo mundo conhece a personagem agora por causa da Margot Robbie. Eu acho que eram pouquíssimas coisas que você poderia aproveitar e tentar não ficar com isso de algumas coisas é, outras coisas não é, algumas coisas é, outras coisas não é. Fica uma confusão da porra. Tem o flashback, né, da luta do pacificador com o Rick Flag, que eu já falei, né? E é muito boa porque durante o flashback o Rick Flag Jr., o pai dele, fica tendo esse sentimento. É uma das melhores cenas do Esquadrão Suicida, é a luta deles, né? Que você começa a se importar com aquele militar, que é o Rick Flag Jr., no filme, né? No outro você não tava nem aí pra ele, no primeiro, do David Ayer. O James Gunn consegue criar uma relação do pacificador com o Rick Flag Jr., e você acaba sentindo a morte dele. É uma doideira, porque eu lembro na época do meu sentimento de eu sentir mais a morte do Rick Flag Jr. do que do Superman no cinema. Aquela merda de morte que o Zack Snyder fez no BVS, Batman vs Superman. Quero esquecer, apagar isso da minha memória, igual o Jim Carrey apagou naquele filme dele que eu esqueci o nome. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, lembrei. Um ótimo filme, indicação aqui de nada ali. O diálogo da Adebayo com a namorada é muito legal de ver. Você vê ali uma pessoa que não quer terminar a relação, a Adebayo, e a outra que quis terminar a relação porque ela diz que a Adebayo tomou decisões que levaram a relação delas para outro caminho. Eu acho bom, novamente falando, que é importante a construção dos personagens não humanos nesse universo fantástico de super-heróis, de meta-humanos, de bandidos malucos, bandidos doidões. Então eu gostei muito e eu destaquei aqui a frase: as pessoas devem ir atrás dos seus sonhos, mas não quando seus sonhos podem arruinar a vida de outra pessoa. É o que a namorada dela fala para Adebayo.
O que vocês acham dessa frase? Essa frase é profunda, eu achei também. Eu vou repetir até. As pessoas devem ir atrás dos seus sonhos, mas não quando seus sonhos podem arruinar a vida de outra pessoa. Acho forte isso, né? Traz aqui uma reflexão para a vida real, né? Quando você deve abrir mão da pessoa porque seus sonhos não batem com o dela. Momento romântico do Jimmy. O que mais? Gente, eu separei aqui pra falar. A Harper na farmácia, o James Gunn de novo, sempre brincando com as pautas políticas do momento. Ela tá toda arrebentada depois da surra que ela tomou no primeiro episódio dos caras lá no bar. E ela vai na farmácia, lá no mercadinho, comprar algumas coisas pra se curar os ferimentos e tal. E uma mulher aparece falando se ela tiver com algum problema, que ela queira denunciar. Muitas mulheres sofrem com silêncio nesses momentos, e ela dá um esporro na mulher, falando pra ela não se projetar nela. Mas você vê ali como que ainda tá reverberando os acontecimentos da Adebayo ter revelado a Força Tarefa X, né, da Amanda Waller. Ela revelou, e isso ainda está reverberando, e a Harper procurando emprego, ela vê no cartaz da farmácia, então procura ser atendente ali, só que ela já fez um barraco enorme na barraca, e ela já se vê ali, será que eu poderia arrumar um emprego ali? Você já fica imaginando ela de atendente ali, né? Tretando com todo mundo, né? Tem uma piada de Muppets lá, que eu achei necessário ser explicada, porque eu não fazia ideia dela, do que é o Muppet lá, que ela tem um cara olhando pra ela, conversando com a mulher, dando um esporro na mulher que aborda ela, e ela fala o que é, não lembro nem do nome do personagem. Eu vi de pessoas reclamando da explicação da piada. Essa piada eu achei que precisa ser explicada, porque eu não sei que personagem do Muppet ela acusa o cara de parecer, né? Tem uma outra cliente dentro da farmácia falando dos Muppets. Diga dos Muppets, eu nem sei qual é o nome do personagem. Eu fiquei com agonia. Depois, na sequência do episódio, vem uma cena de esquartejamento. É interessante para mostrar que mesmo que ele queira virar um super-herói, ele esquarteja uma pessoa. Pra mim é o indício de que não dá pro Pacificador ser um super-herói mesmo, aquele da essência, sabe? Vou dar uma aguinha aqui só pra dar uma sede. Peraí, que é do Batman. E mostra, enfim, que ele não é um super-herói, ele esquartejou uma pessoa para esconder o corpo, e depois ele incinera o próprio corpo lá naquele fogãozinho do Alien, né? De descarte, até agora é só descarte de corpos, né? E eu acho essa cena interessante porque você tá se esquartejando quase ali, né? Se você fizer uma análise ali, que doideira, né? É uma ideia, eu acho que talvez de desconstrução, dele estar se desconstruindo. Ele até reclama no primeiro episódio, nesse ele dá outro esporro enquanto ele vai começar a esquartejar com o vigilante. Ele chama o vigilante para fazer isso, né? Para esquartejar o corpo e esconder. E ele dá um esporro de novo no Alien, e eu fiquei curioso ali para saber se o Alien que também descarta os ratinhos lá, se isso tem alguma relação, né? O Alien ele vai lá e descarta aquele ratinho e incinera também. O Pacificador faz a mesma coisa com o corpo da sua cópia ali do multiverso, né? Ele também faz a coisa. Será que aquele Alien ele também vai ter algum desdobramento, alguma consequência? O que ele está fazendo ali? Que experiência que ele está fazendo? Será que ele está tentando fazer o oposto do Pacificador? Está tentando criar alguma vida ali, por isso é pequenininho, uma experiência daquele Alien? Aliás, eu adorei uma coisa que a dublagem fez. Ela chama o Predador de... O Pacificador chama ele, porque ele não dá bom dia, ele acha ele um cuzão por não dar bom dia. Aí ele fala, seu predador, depois da dengue. Eu achei ótimo isso. E a versão original em inglês, ela não é isso, né? É uma adaptação aqui da direção de dublagem, né? A versão original, até anotei aqui, é Crypt Keeper Looking Bitch. É puta com cara de guardião do cripto. Não sei se é uma referência ao
cachorro do Superman, eu não entendi muito bem. Aí quem manja mais de inglês ou quem entende mais o contexto ali dessa piada pode explicar pra gente aí nos comentários. Comenta o que você achou, mas eu achei... A dublagem vacilou no negócio da Liga da Justiça, de não substituir o nome por Gangue da Justiça. Agora essa piada do Predador depois da dengue, eu achei excelente e vou usar agora sempre, que eu adorei esse Alien, pra mim é uma das coisas legais da série. E não tem relevância nenhuma, eu sempre falo assim, eu adoro coisas sem relevância nenhuma na série. O que mais? Como eu falei, cegueira. Tem o novo agente da cegueira de pássaro. Eles inventam ali uma doença pro agente. Eu acho que de novo o James Gunn brincando um pouco com as novas... Sempre surge hoje em dia um monte de nome de nova doença, sempre é o ser humano criando uma doença nova, né? E ele inventa pro agente. O agente fala, você não leu minha ficha, né, Economus? Não viu a minha cegueira. Ele não consegue diferenciar pássaros. Para eles é tudo a mesma coisa. O Economus fala, mas esse é o símbolo americano, é uma águia. Águia com rosto branco, pescoço branco. Esse é o símbolo americano. Você não sabe o que é isso? Aí ele fala, não, eu tenho cegueira de pássaros. Aí eu gostei muito dele, aí você vê que ele serve ali como Fleury, o nome dele, se eu não me engano, desse agente da Argus, né? Você vê que ele é também bem cômico, começa com umas piadas de como a gente vai se cumprimentar, qual vai ser o cumprimento. Achei interessante o personagem ali, todas as interações com o Economus eu sempre gosto, né? Só voltando para a cena do esquartejamento, né? Eu destaco como a diferença ali do pacificador, como eu acho que o pacificador ele não é o Deadpool, e o Deadpool é meio vigilante, que o vigilante, o pacificador chama o vigilante para ajudar ele a esquartejar o corpo do pacificador do outro planeta lá, e na hora do esquartejamento, você vê a agonia que o pacificador está tendo de de certa forma se esquartejar, e o vigilante, a câmera corta para o vigilante está assim. Eu acho maravilhoso, né? E quase que ele se vingando por o pacificador não ter chamado ele para suruba, né? E isso é péssima amizade, não chamar para um rolê desse, né? Surubinho, tudo bem. Eu achei os diálogos muito criativos, né? O Jameson faz ali um dos diálogos que é pro meio do episódio pro final, quando você se junta aquela os meio loucademia de polícia ali, que eu achei tudo um bando de trapalhões, aqueles agentes da Argus, eles esperam um pacificador sair pra festa que ele combinou lá no telhado da Harcourt, de tomar uma cerveja e tal, os amigos, e eles esperam o pacificador ir embora, sair da casa para poder invadir e achar essa dimensão aí da porta que dá para outro universo, né? Só que aí os agentes começam a conversar. Eles iam invadir, assim que o pacificador sai, eles iam entrar e invadir a casa, mas ele fala, não, esperem, que ele pode voltar para pegar alguma coisa. Ele começa a falar que quantas vezes você já não saiu para uma festa, para os amigos, ia levar algum presente, você esquece e volta para pegar. Isso acontece em vários filmes, na verdade, né? Talvez seja uma brincadeira com isso, né? De alguém invadir a casa e de repente a pessoa voltou porque esqueceu alguma coisa, né? E o agente e o James insere esse diálogo, né? Falando isso, eu achei muito engraçado e criativo. E você, já foi em alguma festa que tinha que levar um presente e esquece e tem que voltar? Comenta aí, porque isso acontece bastante. Eu achei o James Gunn sempre tem diálogos criativos, nem sempre são tão engraçados, mas são diferentes. A ansiedade paralisante. O Economus, no final do episódio, eles se encontram lá no terraço, lá no teto do apartamento da Harcourt, para tomar uma cerveja e se reencontrar, o grupo se reencontrando depois dos acontecimentos da primeira temporada, que todo mundo ficou sem emprego e tal. Eles se reencontram e o Economus fala que sofre desde criança de ansiedade paralisante. Fiquei curioso para saber se essa doença existe mesmo. Vou até pesquisar aqui, ó, ansiedade paralisante.
será que existe mesmo, gente? Ó, de acordo com a IADA, o bulbo, a ansiedade paralisante ou ansiedade incapacitante é uma forma grave de ansiedade que causa preocupação excessiva e medo constantes, impedindo que a pessoa realize tarefas e tome decisões, impactando profundamente a vida diária, profissional e pessoal. Sintomas incluem irritabilidade, problemas de sono, dificuldade de concentração e sintomas físicos como tensão muscular, sudorese e taquicardia. A condição pode ser ligada a transtornos de ansiedade, traumas e estresse crônico e busca de tratamento com um profissional de saúde mental é fundamental. Olha, pacificador também é cultura. Quem acha que a DC não é cultura, eu achei interessante, eu até me identifiquei um pouco. Hein? Será que eu tenho uma ansiedade paralisante? Vou falar com a minha psicóloga. Mas eu não estou fazendo essa. Tem que voltar. Eu achei interessante essa fala dele. Você também tem um pequeno diálogo de desenvolvimento do Economist. Eu gosto muito do personagem. Eu acho que ele, como eu falei no outro episódio, ele é aquele nerd parece aquele nerd da TI, né, que cuida das coisas e fica ali monitorando, e você não vê ele como um agente que fica armado. Na hora que o Fleury, o novo agente, entra, ele saca a arma e fica procurando assim a arma, quando ele pega tá com coldre. Então, sim, você vê que ele realmente não tem nenhuma aptidão para ação, igualzinho eu. Que mais eu destaquei, gente? A cena lá da equipe inteira bebendo e tal, novamente o pacificador tenta ali uma aproximação com a Harkness. Você torce por esse casal? Não sei se eu tô torcendo, não sei se é muito forçado. James Gunn tem um fetiche de ver a mulher dele pegando o pacificador, né? É um fetiche. Eu ainda fiz uma suruba, né? Eles dessa safadinho. Mas eu acho que tá sendo construído ali aos poucos a relação. Se eles uma hora ficarem juntos, vai fazer sentido, né? Tá bem ali, ela parece gostar dele, mas não quer seguir em frente com a relação, tá com medo de lidar com o amor. Ela tem problema de lidar com o amor. Você vê que a personagem, parte dela é de lidar com as emoções. Ainda reforça um pouco daquela masculinidade tóxica, mesmo sendo uma mulher que o James Gunn coloca nela, né? E é interessante isso, né? Porque eu acho que é o James Gunn falando. Mulher fala muito de feminismo, fala do machismo que não afeta, mas às vezes ela esquece de perceber que ela também é um fruto do machismo. Ela também é machista, ela também tem uma coisa tóxica às vezes, né? E eu acho que o James Gunn coloca um pouco isso ali no subtexto da personagem, não sei. O que vocês acham? É brisa minha? Pode ser, é bem capaz de ser brisa minha. Agora tem um ativismo forte animal no final, né? É o destaque, o nome do episódio, o pássaro determina o valor do homem. A Uggle, no final, arregaça toda aquela equipe de Loucademia de Polícia, referência de 30 mais que eu sou, filme antigo de uns policiais atrapalhados. Então aquela equipe inteira invade a casa do pacificador para encontrar a porta lá dimensional que dá para um universo paralelo, só que a Uggle, a ave, aparece, que o cara não sabe identificar que é uma ave, ele chama de pato, um pato me atacou. Engraçado. E ela arregaça. Eu acho que tem um ativismo animal forte nas coisas que o The James Gunn faz. Sempre coloca um animal. O Guardiões da Galáxia 3 tem uma história, um plot todo sobre o maltrato dos animais. Superman tem ali o Krypto, de novo sendo sequestrado, e o animal sempre é forte, ele sempre vence no final. E dessa vez também eu achei um pouco forçado uma equipe especializada da Argus em invasão, sei lá, em cuidar de situações de risco, ela ser destruída por uma ave, todos eles, né, serem atacados de maneira vexatória, cômica, né, pela Uggle. E no final ainda tem uma cena da ave assim, andando como se fosse o Sylvester Stallone, foda, quase só faltou uma explosão atrás, não lembro se tinha no episódio. Mas sim, você mostra como matar um monte de ser humano pode, mas matar
um animal matar água, não pode. Hipocrisia e da esquerda. E tem as cenas pós-crédito para encerrar aqui as minhas considerações sobre ele continua uma piada, eu acho que tem uma coisa desnecessária de insistir em cena pós-crédito, viciado um pouco em cena pós-crédito que o James Gunn tem, mas as cenas de pós-crédito dele é só sempre piada, sempre continuação de alguma piada que poderia ser estendido, e ele corta talvez para o episódio não ficar enorme, ele acaba cortando o desenvolvimento da piada, as consequências ali, e tem uma piada do Fleury sobre as gostosas, enquanto você tava aqui, eu tava lá com duas gostosas chupando meu pau. É engraçado, né? E o Economist continua, mas qual era o nome? Onde foi isso, né? Como se estivesse desconfiando daquilo, como se fosse mentira que ele estivesse contando, né? Então é isso, gente. Eu gostei do episódio, ele claramente é o destaque, é a ave, né? Da Argo. E eu tô curioso para ver como vai ser o desenvolvimento do pacificador, o que vai acontecer quando o pessoal do multiverso, o pai do pacificador que foi esquartejado, o irmão, descobrir que não é. Será que isso vai acontecer? Será que eles vão descobrir que ele é um pacificador falso de outro lugar que não é o filho dele, né? Como que vai ser isso? Será que essa equipe do outro universo vão ser os principais antagonistas depois, mais que o Rick Flag Jr.? Jr. não, Senior. Ele não parece um grande antagonista ainda, né? Então eu tô curioso para saber o que vai acontecer. Eu fico ainda um pouco chateado de não ter nenhuma, só uma observação que eu nem anotei aqui, que eu lembrei agora para falar para vocês, de não ter nenhuma citação da Criaturas Comando. Acho que podia ter ali uma citaçãozinha, o Rick Flag poderia falar alguma coisa, né, do que aconteceu ali, né. Afinal, são grandes personagens que tem na animação e ele fazia parte. Parece que, além de não ter o visual, ele também ignora os acontecimentos ali daquele reino lá, que eu esqueci o nome da Creature Commandos, né. E o que acharam do segundo episódio? Se vocês gostaram, não gostaram, acharam fraco? Eu achei um bom episódio, tá ainda em desenvolvimento, não tem um clímax, deve ser mais pro final da temporada, óbvio. Mas aí, gostaram? Façam comentários, por favor, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, é muito importante para ajudar a divulgar, compartilhe com seus amigos nerds, pra gente ficar aqui resenhando muitas nerdices. É isso que eu tinha para falar. Valeu, Jimmy, o seu nerd Leprechaun ainda vai voltar.